Começa agora mais uma edição do Jornada, programa produzido pela Justiça do Trabalho. Aqui você acompanha reportagens e quadros especiais ligados ao direito trabalhista e à atuação dos tribunais do trabalho no Brasil. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre horas extras. O que diz a lei quando um trabalhador precisa exercer a função por um período diário maior do que o estipulado no contrato de trabalho? No quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer as dúvidas trabalhistas de um condutor de barco e do proprietário da agência de turismo. Quem vai dar as respostas é uma juíza de Teresina, no Piauí. Em todo o país, os preparativos para a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que começa em 19 de setembro. E no quadro Trabalha Brasil, a rotina de um luthier. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada está no ar. Muitos trabalhadores procuram a justiça em busca de compensação por terem trabalhado por um período superior ao do expediente previsto em contrato. São as chamadas horas extras. Na reportagem especial de hoje, vamos saber o que diz a lei sobre o trabalho extraordinário. Quantas horas extras são permitidas por dia? Quais são as exceções previstas na legislação? É o que você acompanha agora. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, assegura aos trabalhadores duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ao ultrapassar esse horário estipulado pela legislação, norma coletiva ou contrato de trabalho, o trabalhador está fazendo hora extra. De acordo com a CLT, o máximo de horas extras que um empregado pode fazer por dia é de 2 horas. Para algumas atividades, essa hora extraordinária ela foi proibida. Por exemplo, quem trabalha no regime de 4 horas. Por quê? Porque se eu trabalho num regime parcial, a ideia é que eu não preciso fazer a minha jornada completa. Se eu não preciso fazer a minha jornada completa, eu não preciso fazer as horas extras. Esse é o raciocínio. Da mesma forma, empregados menores, em regra, não podem fazer horas extras, apenas em algumas situações específicas. E da mesma forma, quem trabalha em atividades insalubres possui um regramento específico em relação à hora extraordinária. Por quê? Porque se eu trabalho em uma atividade insalubre, significa que eu tenho um desgaste maior. Se eu tenho um desgaste maior, eu tenho que ter uma limitação também nas horas extras. Mas há exceções. Para serviços inadiáveis, o limite é de 4 horas. Quando há motivo de força maior, não há limite de horas. A hora extra deve ser paga com acréscimo de no mínimo 50% de segunda a sábado e de 100% aos domingos e feriados. Portanto, a hora extra vale mais que a hora normal de trabalho. Quando a gente entende que essas horas extras são pagas com habitualidade, a jurisprudência do TST é pacífica no sentido que elas vão integrar a remuneração, e integrando a remuneração, ela vai fazer parte das demais verbas rescisórias, ou seja, vai entrar no cálculo das férias proporcionais, vai entrar no cálculo do 13º proporcional e das demais verbas rescisórias. É permitido também compensar as horas extras trabalhadas com folga ou banco de horas, mas isso deve estar previsto na convenção coletiva da categoria. Permanecer no emprego depois do expediente é uma situação que boa parte dos brasileiros vive diariamente. Pelo menos é isso que diz uma pesquisa feita por um site de empregos. 60% dos entrevistados responderam que fazem hora extra. A maioria trabalha de 2 a 5 horas a mais por semana. Mas tem gente que chega a passar disso. Dos que fazem horas extras, 13% disseram que fazem mais de 10 horas por semana. 20% fazem de 6 a 10, 53% de 2 a 5 horas extras por semana e 14% menos de 2 horas. Por causa disso, as horas extras são as campeãs de ações na Justiça. Segundo o último relatório geral da Justiça do Trabalho, no TST foram recebidos mais de 23 mil processos com o tema e nos tribunais regionais do trabalho em todo o país, mais de 72.600 casos. A concessão de horas extras a trabalhadores que exercem cargos de chefia é motivo de muito debate na Justiça.
Isso porque o artigo 62, inciso 2º da CLT, diz que não são abrangidos pelo regime efetivo da duração de trabalho os gerentes, assim considerados exercentes de cargo de gestão. Com base neste dispositivo, Paulo Ricardo entrou na Justiça porque, segundo ele, tinha uma rotina de até 15 horas de trabalho por dia. Semanalmente eu ingressava no CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados, às 7h30 da manhã. Gerenciava uma equipe de 11 pessoas, não tinha controle de ponto, eu era o gestor, eu era um coordenador da área. E geralmente eu largava o trabalho por volta de no mínimo 10 horas da noite. Muitas vezes nós já chegamos a trabalhar até as 3 da manhã. E no outro dia, 7h30, 8 horas, já estávamos todos novamente lá. No processo, a empresa argumentou que não seriam devidas as horas extras, porque o trabalhador exercia cargo de confiança, encaixando-se na exceção legal prevista no artigo 62 da CLT. Mas, conforme revelou o preposto da drogaria, a empresa não tinha controle de pontos sobre a jornada desse trabalhador, nem pagava gratificação em razão do cargo que ocupava. Como não houve comprovação de que o trabalhador exercia cargo de confiança, o juiz determinou o pagamento das horas extras trabalhadas, além da 8ª hora diária, com adicional de 50%. Tudo isso com reflexo sobre verbas trabalhistas como FGTS, 13º salário e férias. Eu acho que o RH de toda a companhia ele tem que estar atento às leis. Como era uma companhia muito grande, talvez a falta de organização acarretou isso, essa falta de cuidado em alguns casos, principalmente com os gestores das áreas. O controle de frequência é uma ferramenta importante para patrões e empregados. É a comprovação de como a jornada de trabalho está sendo cumprida. O ponto eletrônico segue uma lógica de cálculo simples. O tempo de até 5 minutos na entrada e na saída é desconsiderado e vale tanto para quem se adianta um pouco quanto para quem bate o ponto com atraso. O método de cálculo foi incluído na CLT pela Lei 10.243 de 2001. O parágrafo 1º do artigo 58 prevê que a variação de 5 minutos não deve ser computada, observando o limite de 10 minutos por dia, já contadas a entrada e a saída. Na segunda turma do TST, os ministros analisaram o caso de uma empresa de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que tentou validar um acordo coletivo que ampliava esse limite de tempo estipulado em lei. A relatora ministra Adelaide Miranda Arantes esclareceu que o TST já afirmou o entendimento de que as normas coletivas não podem se sobrepor aos limites da CLT. Prevaleceu a decisão do Tribunal Regional no sentido de que uma negociação coletiva firmada à margem da legislação não tem validade. A discussão toda é essa. Na nossa jurisprudência, quando essa negociação coletiva extrapola o que a lei garante, nós não consideramos, não validamos a negociação coletiva. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil com decisões da Justiça do Trabalho pelo país. Um trabalhador da rede de supermercados Açaí em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, vai ser indenizado em R$15 mil por danos morais, após ter sofrido recorrentes ataques homofóbicos dos colegas. Para o TRT do Ceará, a empregadora nada fez para reprimir as ofensas. Ainda cabe recurso. O TRT de Mato Grosso do Sul condenou as Casas Bahia a pagar R$10 mil e pensão vitalícia a um trabalhador que adquiriu doença ocupacional. De acordo com perícia, as atividades realizadas pelo empregado tiveram relação com o desenvolvimento de uma hérnia discal, uma vez que ele precisava carregar objetos pesados. Para o regional, a empregadora não adotou medidas preventivas para evitar o agravamento da doença. A empresa recorreu da decisão. Uma empresa de segurança vai ter de indenizar em R$3 mil por dano moral um vigilante que comprovou ter sofrido ameaças para votar em candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais de 2012, sob pena de ser demitido. Para o TRT de Santa Catarina, houve abuso do poder hierárquico e ofensa ao direito de livre consciência do empregado. As partes podem recorrer da decisão. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer as dúvidas trabalhistas do piloto de barco e do proprietário da agência de turismo. E ainda hoje no quadro Trabalha Brasil, a rotina de um luthier. Nós voltamos já.
A Justiça do Trabalho investe na melhora dos serviços oferecidos aos cidadãos. Vamos saber o que ela tem feito para isso? Chegou a hora do JT em ação. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, estipulou o prazo até janeiro de 2018 para a total instalação do processo judicial eletrônico no Tribunal Superior do Trabalho. A expectativa é que, em 2 anos, todas as instâncias da Justiça do Trabalho operem apenas com processos eletrônicos. Foi inaugurado o novo prédio do Fórum Trabalhista de Itumbiara, na região sul de Goiás. A obra conta com uma arquitetura moderna e funcional. O Fórum Trabalhista abriga as 2 varas do trabalho da jurisdição que abrange o município sede e também Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada. Em 2015, as 2 varas receberam mais de 3.500 processos. Um grupo de estudantes do curso de Direito da Universidade Tiradentes visitou o TRT de Sergipe. Os alunos foram orientados pela professora e juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju, Flávia Moreira Guimarães Pessoa. Os estudantes conheceram as instalações do tribunal e verificaram um pouco o dia a dia nas varas do trabalho da capital. Patrões e empregados sempre têm dúvidas sobre a legislação trabalhista. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as perguntas de um piloto de barco e do proprietário da agência de turismo. Quem dá as respostas é uma juíza de Teresina, no Piauí. Veja só. Posso exigir ajuda de custo para a alimentação, onde estou exercendo a função na empresa, mesmo estando na cidade onde sou domiciliado? Não, a ajuda de custo ela tem que estar prevista em norma coletiva, ou no contrato de trabalho, ou na norma da empresa. Não pode ser uma exigência do empregado. Posso eventualmente solicitar que um trabalhador, que um colaborador que trabalhe normalmente de dia, faça eventualmente trabalhos noturnos? Eventualmente, sim. Aí tem que pagar, né, a hora extra ou adicional noturno, no caso. Se não for caso de trabalho extraordinário, for uma troca de turnos, tem que pagar somente o adicional noturno. Mas isso em caráter excepcional e eventual, não como via de regra. Posso exigir a minha carteira assinada mesmo quando tem outros trabalhos fora da empresa? Sim, desde que preenchido as características do vínculo de emprego, a carteira tem que ser assinada, independente da pessoa ter outro emprego ou não. A exclusividade não é requisito do contrato de trabalho. Então, o empregado pode sim ter mais de um contrato de trabalho e todos eles têm que ser registrados na carteira de trabalho. Posso fazer demissão por justa causa a um colaborador que use para fins pessoais a embarcação ou para fins não autorizados? Eu posso demiti-lo por justa causa? Sim, dependendo da gravidade desse uso, porque a justa causa, a demissão por justa causa é a penalidade mais grave aplicada ao empregado. Então tem que ser uma falta tão grave que seja insuportável manter o contrato de trabalho. Não sendo o caso, foi uma falta, usou indevida a embarcação, mas é um bom funcionário, nunca teve nenhum problema antes, o empregador pode aplicar uma advertência ou uma suspensão, que implica inclusive em perda de salário durante o período da suspensão. Então tudo vai depender de que tipo de uso indevido ele fez essa embarcação, mas pode sim ser já uma demissão por justa causa. Os gestores nacionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem se reuniram no TST para tratar do 3º Seminário Nacional sobre o tema. O evento vai ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro na Corte Trabalhista. O 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem será aberto pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que fará uma palestra sobre o tema. Vamos ter também, por exemplo, na tarde do 2º dia, alguns depoimentos, não só de empresas que tiveram
programas bem-sucedidos em termos de aprendizagem, como também depoimentos de alguns aprendizes que passaram por esse sistema de aprendizagem e que agora já estão alocados, trabalhando, sem prejuízo do tempo de escola que todos eles tiveram, não é? Vamos também discutir um pouco da aprendizagem na área do campo, não é? Com isso, vamos contar com a presença da representante da OIT, a doutora Maria Cláudia. A lei de aprendizagem é o foco do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem deste ano. Um dos objetivos é buscar a conscientização das empresas para que a lei do aprendiz seja cumprida. Eu acredito que vai ser um sucesso, porque, na verdade, o tema é um tema super envolvente, atual, não é? Nós não podemos esquecer que as nossas crianças e os nossos adolescentes, o nosso jovem aprendiz, ele é o futuro do país, né? E eles são também o futuro das empresas, porque sem esses aprendizes, como é que as empresas teriam a mão de obra qualificada, né? Então, é um trabalho assim, muito interessante, porque ao mesmo tempo que as empresas estão cooperando com o programa de aprendizagem, elas estão também se beneficiando desse programa, porque contam com o aprendiz como seu futuro empregado e um empregado bem qualificado. O Comitê Nacional também discutiu a possibilidade de as indenizações trabalhistas por dano coletivo serem destinadas às instituições que contemplem um trabalho decente, que, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, são aquelas que reúnem, entre outros objetivos estratégicos, a abolição efetiva do trabalho infantil e de todas as formas de trabalho forçado. A ideia é que os critérios para o credenciamento dessas instituições seja estipulado por meio de um convênio com o Ministério Público do Trabalho. O projeto piloto vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Além disso, foi estudada a realização de um concurso para reconhecer as empresas e municípios que realizam ações voltadas ao estímulo à aprendizagem e combate ao trabalho infantil. No próximo bloco, os preparativos para a Semana Nacional da Execução Trabalhista em todo o país e o ofício de um luthier no quadro Trabalha Brasil. Nós voltamos daqui a pouco. Depois de passar por diversas fases como jovem aprendiz, estagiária, seletista e desempregada, Justina agora virou empresária. Acompanhe o dia a dia da personagem na página do Facebook do TRT de São Paulo. Acesse facebook.com/TRTSP2 e saiba mais. De 19 a 23 de setembro, o Judiciário do Trabalho vai se concentrar na solução de processos que estão em fase de execução, quando devem ser pagos os direitos trabalhistas. Para que a Semana Nacional da Execução Trabalhista seja um sucesso, os tribunais se mobilizam em todo o país para convocar as empresas com dívidas a encerrarem os processos. Veja só. A 6ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista está chegando. Toda a Justiça Trabalhista vai unir forças para conseguir finalizar processos em fase de execução, ou seja, quando houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. Por isso, o slogan deste ano é: a justiça só é efetiva quando realizada por inteiro. O objetivo nosso é resolver os processos. E, obviamente, resolver processo significa pagar as parcelas que foram objeto da condenação. Esperamos, muito mais do que a arrecadação superior, é resolver maior quantidade de processos. Porque, obviamente, nós estamos falando de acordos que podem ser feitos parcelando essas dívidas. Então, o juiz da execução ele vai analisar, de fato, a situação, verificar cada caso, assim, com a sensibilidade que lhe é própria, quais são as condições para que seja feito esse acordo e o processo seja, então, resolvido. Esperamos bater o recorde do ano passado, mas o nosso objetivo principal é fazer com que se tenha a ideia de que a decisão judicial tem que ser cumprida, porque o Estado, quando dá a resposta por meio da decisão do juiz, está reconhecendo que alguém que tinha um direito pretérito, o direito não foi satisfeito, a decisão vem para reparar as coisas, digamos assim.
A solução de muitos processos virá por meio da conciliação. Para estimular os acordos, o TRT do Ceará criou um 0800 para agendamento de audiências de conciliação durante a semana da execução. No regional da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, audiências de conciliação em processo na fase de execução podem ser agendadas pelo site do tribunal, por telefone ou até pelo aplicativo WhatsApp. Nós pretendemos suplantar os números do ano passado, se for possível, onde houve a realização de quase 600 acordos e uma distribuição de mais de 11 milhões de reais. O importante é a própria realização das audiências, a pacificação social que é produzida através de acordo em processo de execução. As empresas também podem buscar a justiça para tentar uma conciliação. Nunca fechamos as portas para qualquer empregador em dificuldade que venha procurar a justiça e, junto com o credor, chegue a um consenso. O direito do trabalho tem essa sensibilidade de tentar até conduzir uma negociação, uma conciliação nesse sentido. Agora, o devedor que não cumpre a decisão e não procura a justiça, as ações têm sido feitas nesse sentido, de criar instrumentos, de buscar parcerias, de instrumentalizar o juiz do trabalho para que ele possa, de fato, chegar ao resultado final do processo. Os tribunais farão leilões de bens penhorados para que o montante arrecadado seja usado para pagar as dívidas trabalhistas existentes. Os juízes do trabalho também se concentrarão no rastreio de bens por meio de várias ferramentas, como o Bacenjude, usado para bloqueio de dinheiro depositado em contas bancárias, o Renajude para penhora de veículos e o Infojude, que permite acesso à declaração de bens dos devedores. Outro sistema usado é o Simba, de investigação de movimentações bancárias. As ferramentas tecnológicas hoje têm sido um aliado muito importante nesse contexto de investigação patrimonial do devedor renitente, do devedor que tenta fraudar a execução. Portanto, uma ação concreta, comum do que a tecnologia propicia para chegar a este resultado, mas também contando com a criatividade dos magistrados de primeiro e segundo graus que concebem soluções muitas vezes muito eficazes na solução desses problemas de execução. A arte de construir instrumentos musicais é secular. O ofício demanda conhecimento técnico e habilidades manuais. Para a afinação, o ouvido deve ser apurado. E para atuar como luthier, é necessário, antes de tudo, vocação. A profissão é o tema do quadro Trabalha Brasil de hoje. A música está presente na vida de todos, seja o som inesquecível da guitarra ou o maravilhoso acorde de violão, sempre há na mente das pessoas uma canção que lembre algum momento da vida. Para quem toca, a música é fruto de uma relação de amor com o instrumento. Mas quem está por trás da confecção de cada um deles? Você já ouviu falar em luthier? O luthier é o profissional que trabalha com a construção e manutenção de instrumentos musicais. É um trabalho artesanal, mas que exige conhecimento técnico. Eu gosto de construir porque o processo de criação é uma coisa empolgante, né? E dá uma trabalheira danada, mas é pelo prazer de fazer a coisa, né? O Wandler sempre foi apaixonado por música e percebeu que queria ser luthier desde muito cedo. O meu sonho de luthier é um sonho antigo. Aí eu tinha meus 16 anos quando eu mandei fazer meu primeiro violão, comecei a trabalhar e eu queria ter um violão para tocar a música dos Beatles, né? Que eu adorava Beatles. Então eu queria na realidade uma guitarra, mas não tinha dinheiro para guitarra, eu falei, não, eu me contento com o violão. E foi aí que eu me interessei em querer aprender a profissão. A guitarra que Wandler queria é uma das usadas pelo guitarrista dos Beatles, George Harrison. E foi por causa dela que colocou o sonho em prática. Voltou aquele sonho antigo, então eu vou me tornar um luthier para fazer a minha guitarra, por que não? Aí eu procurei um curso, só tinha São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e finalmente descobri que em Brasília tinha um luthier que dava curso. Aí eu fiz um curso, aprendi a fazer violão, simultaneamente aprendi a restaurar também, consertar e tal com ele. E aí depois eu comecei a fazer a minha guitarra aos poucos. Para se tornar um luthier é preciso, antes de tudo, conhecer o instrumento, ou seja, saber sobre a sonoridade e entender como ele funciona. Depois é necessário fazer um curso de luteria. Mas para desenvolver todas as habilidades exigidas, é importante, sobretudo, ter vocação. Sempre tive muita
paixão pelo som do violão, som de cavaquinho, som de bandolim, né? Sempre, isso é uma coisa que, se você estiver tocando aqui a 500 metros, alguém tocando bandolim ali, eu sei que o cara está tocando bandolim. Se tiver alguém tocando cavaquinho, eu sei que o cara está tocando cavaquinho. Ele é uma identificação muito grande com sons, né, que eu tenho. Eu adoro música, estudei música, fui músico prático, profissional, vivi de música um tempo antes de me tornar jornalista. E a vontade de ter uma guitarra dessa aí, que começou aos 16 anos, nunca morreu. O Wandler também dá cursos para quem quer aprender a profissão. O Augusto está fazendo o curso há 2 anos. Eu vi os violões do meu pai, aí, por exemplo, às vezes estava um defeito, aí eu falei, poxa, por que eu vou deixar meu pai pagar alguma coisa se eu mesmo posso arrumar ou consertar? Ele está consertando o violão do pai e também fazendo um cavaquinho. O luthier vai sempre continuar aprendendo e ainda pretendo fazer mais um instrumento. E se você está perguntando qual é a diferença entre comprar um instrumento feito por um luthier ou por uma fábrica, aí vai a resposta. Aí você compra esse instrumento bonitinho, tal, brilhoso, pá. Aí você vai tocar, você não consegue. Tem alguma coisa errada ali. Aí leva no luthier. Aí o luthier descobre que aquele instrumento bonitinho só tem aparência. Ele foi mal fabricado, às vezes, ou ele está desregulado, né? E na regulagem que o luthier vai fazer, ele descobre que o violão ou a guitarra, ele foi mal fabricado em algum ponto ali, que não está permitindo uma boa regulagem. E esta edição do Jornada termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!